Segunda consequência do pecado: morte física. Morte física. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Você pode argumentar: pastor, eu acho que a serpente tinha razão quando disse que ele não morreria, porque ele comeu e não caiu para trás. Ele comeu e continuou vivinho da silva. Entenda, Deus não disse imediatamente morrerás. Deus disse certamente morrerás. O que aconteceu ali é que Adão, além de morrer espiritualmente, Adão tornou-se mortal fisicamente. Ali foi decretada a mortalidade de Adão. Entenda, Deus havia projetado e oferecido a Adão a imortalidade. Deus havia oferecido a Adão a eternidade, sem que precisasse passar pela morte. Você deve estar se perguntando: quando foi que Deus ofereceu a Adão a imortalidade? Ora, quando Ele colocou no centro do jardim, provavelmente ao lado da árvore do bem e do mal, porque as duas estavam no centro do jardim, Ele colocou no centro do jardim a árvore da vida. E Ele não só colocou a árvore da vida no centro do jardim, como Ele não proibiu Adão de comer daquela árvore. Ela estava completamente liberada para Adão comer. E o resultado de comer a árvore da vida seria tornar-se eterno, imortal. Mas, por incrível que pareça, Adão não se interessou por essa imortalidade. Estava fácil demais, ele queria aquilo que era proibido. Ele queria a morte que era proibida. Olha a cabeça. A vida estava de graça, liberada. A morte era proibida. Ele escolheu a morte. Ao pecar, ao desobedecer, ao se rebelar contra Deus, Adão perde o direito de comer da árvore da vida. Nós lemos isso domingo passado. Porque quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele torna-se pecador, o que é que Deus diz? Vamos expulsá-lo do jardim, para que assim, no estado de pecador, ele não coma da árvore da vida e venha a viver eternamente na condição de pecador. Então Adão perde o direito de comer da árvore da vida, de tornar-se eterno sem passar pela morte, quando ele pecou. Mas tem algo curioso quando você lê Gênesis, quando você começa a ler aquela genealogia: fulano gerou fulano, que gerou fulano, e viveu mais tantos anos, e depois gerou fulano e fulano. Tem algo interessante ali, algo curioso, é que essa centelha de eternidade que foi plantada no homem por Deus, ela ainda estava tão forte no DNA do homem, que se você lê a genealogia das primeiras gerações, você vai ver que aqueles homens viviam cerca de 1000 anos, quase 1000 anos. Se você lê a genealogia das primeiras gerações, quase todos eles viveram 900 e alguns anos. Quando vivia 700, diz: vixe, como morreu cedo. Só 700 e poucos anos. O próprio Adão viveu mais de 900. O homem vivia tanto que Deus precisou intervir para baixar a expectativa de vida dos seres humanos. Você sabia disso? Tem um momento na história em que Deus ele faz uma intervenção a respeito disso. Olha só, Gênesis
capítulo 6, versículo 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Tem um momento na história em que Deus decreta que a expectativa do homem não vai ser maior do que 120 anos. Agora olhe e procure alguém que tenha mais de 120 anos. Você conhece? Quando alguém passa dos 100 anos, sai no jornal, 105 anos, 108, menino, é o Guinness. Vai para o Guinness Book. Deus reduziu para 120 anos. Mas ali tinha uma centelha de eternidade ainda fervilhando no DNA do homem. Olha como ele vivia. E essa centelha de eternidade ainda está viva em nós, e ela se evidencia de outra forma, não mais com 1000 anos de vida, mas essa centelha da eternidade que foi plantada em nós, porque esse era o projeto original de Deus, essa era a vontade de Deus para nós. Essa centelha de eternidade se evidencia em nós, sabe como? Através da nossa inconformidade diante da morte. Você já viu como é que nós nos relacionamos com a morte? A morte causa em nós repulsa, a morte causa em nós revolta, causa em nós indignação, inconformismo. Pode morrer uma pessoa de 100 anos de idade e o povo fica ainda lamentando porque morreu. Por que nós reagimos tão mal diante da morte? Sabe por quê? Porque nós não fomos projetados originalmente para morrer. Você não foi projetado originalmente para passar pela morte física. Esse não era a ideia de Deus, essa não era a vontade de Deus, esse não era o plano de Deus. Isso é a consequência da escolha de Adão. Mas não era o plano de Deus. Deus nos programou para a eternidade. Olha só, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha que coisa incrível, olha que revelação. Deus pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Sabe, é aquela centelha de eternidade que eu falei que está fervilhando aqui. Você anseia pela eternidade, mesmo inconscientemente. E o escritor está dizendo, e o homem não consegue entender exatamente o que Deus fez. Ele não consegue entender que esse anseio por uma imortalidade faz parte do projeto de Deus para ele, que ele não vai deixar de existir. O ser humano não vai parar de existir, seja servindo a Deus ou se rebelando contra Deus, você não vai parar de existir. Não fomos projetados originalmente para morrer. Dentro de cada um de nós grita um anseio pela imortalidade, pela eternidade. A morte física, ela é ao mesmo tempo uma consequência do pecado, porque Adão torna-se mortal e todos nós nos tornamos mortais por causa do pecado. Certamente morrerás. E o que é que Deus diz? Você agora, Adão. Lembra de tudo que ele falou para ele que nós lemos no início? No final diz assim, você voltará para o pó de onde você saiu. Estava falando do sepultamento, você vai morrer agora. Antes isso não era para você, agora você vai morrer, você vai voltar ao pó. Então a morte física, ao mesmo tempo, ela é uma consequência do pecado, mas também existe um outro aspecto dessa morte física que talvez você não tenha atentado. A morte física, ela é uma bênção de Deus, agora que nós pecamos. Já que pecamos, a morte física, além de ser uma consequência, ela torna-se também uma bênção. Por que a morte física torna-se uma bênção? Paulo entendeu isso.
Paulo certa vez falou o quê? Morrer para mim é lucro. A morte física é uma bênção porque ela é a oportunidade de encerrar a atuação do pecado em nossos corpos, na nossa carne. E depois da morte física, quando nós fomos ressuscitados na vinda de Jesus, nós teremos o nosso corpo transformado e glorificado, onde o pecado não mais habitará. Então a morte física, ela é uma consequência do pecado, mas ela também é a oportunidade de fazer um reset, de fazer uma formatação no nosso corpo, nos livrando da presença do pecado. Pena que aqueles que insistem em viver virando as costas para Deus, se rebelando contra Ele, ignorando o Criador, terão sim uma eternidade, mas será uma eternidade terrível. Terceira consequência: